E aí, seus lindos? Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, muito bom estar com vocês aqui mesmo à distância. A gente tinha conversado na semana passada a necessidade da gente gravar algumas aulas para dar avanço aí, continuidade na parte de eletricidade. Estamos no módulo 11 aqui da nossa apostila, certo? É o último assunto do ano, eletricidade. A gente continua no módulo 12, então os assuntos, os tópicos, as ideias que a gente vê nesse começo do módulo, elas são muito importantes, tá? Porque elas vão ser base para o que a gente vai ver lá na frente. Então, se concentre, tome nota, não permita que nada te tire a sua concentração, não é porque é uma aula gravada que ela não conta, ao contrário, né? Fiz questão de gravar essas aulas, de não pegar alguma aula pronta por aí, para a gente ter uma atenção bem específica nos tópicos que realmente importam, tá? Eu vou passar relacionado desde a página 18 da sua apostila, caso você queira seguir aí também na apostila. Eu vou começar na página 18 e na aula de hoje eu vou até a página 25, tá? É a parte inicial de eletrostática. Aí a gente vai deixar algumas atividades aí, alguns exercícios para vocês fazerem. E vocês também têm uma aula de laboratório aí, né? 8.1 e 8.2 quinta-feira, 8.3 na sexta, tá? Então, espero que os materiais aí pedidos na semana passada estejam todos certinhos, né? Bexiga, latinha de refrigerante, depois a gente relembra como é que vai ser essa atividade, mas ela tem tudo a ver com algumas coisas que a gente vai conversar aqui, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com você, pessoal, para nossa luzinha digital aqui, para a gente conversar sobre algumas coisas, tá? É importante você ter certeza absoluta, concreta, que a eletricidade ela está sim presente em todos os corpos. E, pessoal, quando a gente fala todos, é todos mesmo, tá? Ah, professor, mas não é tudo que eu encosto que dá choque. Bom, isso é uma outra história, que a gente vai diferenciar aqui as ideias, elas se relacionam, claro, mas a gente vai refinar um pouco isso aqui. Mas eu já quero deixar claro que a eletricidade está presente em todos os corpos. Por quê? A casa da eletricidade, pessoal, é o nosso querido e amado átomo, né? Eu cheguei a conversar um pouquinho com a 8.1 e com a 8.2 na semana passada sobre isso, mas eu acho que vale a pena a gente repassar as ideias aí rapidamente, né? Então vamos fazer um esqueminha aqui do átomo. É um modelo atômico que a gente mais trabalha aqui. Nós já temos modelos mais avançados, mais exatos, mais encorpados a respeito do átomo. Esse último ficou meio feio aqui, né? Vamos tentar de novo. Mas com esse aqui a gente consegue, melhorou um pouco, né? Com esse aqui a gente consegue bons resultados, tá? O átomo, pessoal, ele é algo mais ou menos assim, né? Ele tem uma região aqui central muito densa, né? O que que é algo denso? É algo que tem muita massa em pouco espaço. Essa região ela é chamada de núcleo, o núcleo do átomo, tá? Por que que tem pouco espaço? Se o átomo inteiro fosse do tamanho de um campo de futebol, o núcleo seria só do tamanho daquela bolinha central onde coloca a bola para jogar, para começar o jogo, entendeu? Mas ele é tão pesado que se ele inteiro tivesse a massa de um lutador de sumô, o resto do átomo teria a massa de uma formiguinha, de uma joaninha. O núcleo ele é quase 1.700 vezes mais pesado, né? Então, isso aqui, ó, que está do lado esquerdo da chave, isso aqui é uma questão de densidade, tá? Muita massa em pouco espaço. Esse é o núcleo. Esse é o núcleo, tá? Dentro do núcleo, criançada, você deve lembrar que existem duas coisinhas lá dentro que são muito simpáticas. Nós temos os prótons e nós temos os nêutrons, tá? Os prótons, pessoal, eles se diferem dos nêutrons por causa de uma propriedade que é a mais importante da aula de hoje, que vai permear todo o nosso estudo na eletricidade, que é a carga. Não confunda carga com energia, tá bom? Elas são primas irmãs, mas elas são diferentes.
A carga é a capacidade que o material tem de transformar ou de transportar a energia elétrica. É o que dá choque, entendeu? Na verdade, o que dá choque é a corrente elétrica, só que corrente é a passagem da carga em certo tempo e a gente vai ver isso na próxima semana, o que que é corrente elétrica, tá? Mas para entender corrente elétrica tem que entender carga. Os prótons, eles são partículas que possuem carga positiva. Os nêutrons, pessoal, o próprio nome já diz, né? É neutro. Ele possui carga nula, carga neutra, carga zero, sem carga, como você quiser chamar, eu não vou te proibir, tá bom? Mas esses detalhes das cargas são muito importantes. Eu gostaria muito que você guardasse essa palavrinha, carga elétrica, carga elétrica, tá bom? Ao redor do núcleo, pessoal, estão girando algumas, entre aspas, órbitas, que a gente chama de camadas eletrônicas. Esse modelo aqui, pessoal, ele lembra muito o sistema solar, né? Eu tenho um corpo central, Sol e órbitas de planetas ao redor. Tanto é verdade que esse modelo, no início do século XX, ele ficou conhecido como modelo planetário, ou modelo do sistema solar. Quem fez esse modelo foi um rapaz muito gente boa, que era o Rutherford. Ele ganhou o Nobel de Física em 1900 e pouco, tá? Por esse modelo atômico. Só que ao invés de planetas, né, que estão girando ali, orbitando ao redor, nós vamos ter algumas, vou colocar esse rosinho aqui, vamos ter algumas bolinhas aqui que são bem pequenininhas comparado ao restante do átomo, que são os famosos elétrons, né? É daí que vem a ideia de eletricidade, né, pessoal? Todas essas camadas eletrônicas, elas são chamadas de eletrosfera. É o nome dessas regiões aí. E lá dentro você encontra os queridos elétrons. Que carga que eles vão ter? Hein? Negativa, né? Tá aí. Carga negativa, tá bom? Então precisa guardar, tá bom, pessoal? No núcleo, prótons e nêutrons, carga positiva para os prótons, carga neutra para os nêutrons. Na eletrosfera são os elétrons, carga negativa. Então, se toda matéria ela é composta de átomos, eu sei que você sabe disso, é certo dizer que todo material possui carga elétrica. Concorda comigo? Porque se todo material tem átomo, todo material tem prótons e elétrons. Tudo bem? Então vamos anotar isso aqui, ó. Primeira ideia. Todo material possui cargas elétricas. Porém, pessoal, todo material está carregado? São coisas diferentes, percebe? Ter cargas elétricas não significa que todo material está carregado. Como assim, professor? Olha aqui no cantinho esquerdo, ó. Um positivo, com um negativo, com um zero. Isso aqui no total dá zero. Perfeito? Por quê? Esse mais um aqui, pessoal, está fazendo o papel do próton, né? Carga positiva. Esse menos um está fazendo o papel do elétron, carga negativa. E esse zero está fazendo o papel do nêutron. Então perceba, ter carga elétrica não significa que a minha carga total será zero. Se eu tiver no átomo a mesma quantidade de prótons e de elétrons, o tanto que é positivo cancela com o tanto que é negativo. O nêutron não vai apitar tanto nesse caso aqui, porque a carga dele é nula, né, pessoal? Mas se eu tiver 15 prótons e 15 elétrons, a carga total é zero. Se eu tiver 1 trilhão de prótons e 1 trilhão de elétrons, a carga total é zero. Portanto, propriedade 2, nem todo material está carregado eletricamente. Essa ideia se sustenta quando o número de prótons for igual ao número de elétrons. Se tiver um a mais, um a menos, aí vai ter carga sobrando, né? Aí o material vai estar carregado. Mas se for igual,
nem todo o material estará carregado, ok? Com essas ideias a gente consegue avançar, porque isso aqui é o básico, hein? Isso aqui é o básico para a gente entender eletricidade. Tem uma imagem na sua apostila, pessoal, na página 19, que ele dá um exemplo aqui da estrutura do átomo de oxigênio. A gente vai ver no que vem com mais detalhes essas estruturas atômicas, né? Ligações químicas, né? Compostos químicos, né? Mas para você se situar, o oxigênio, pessoal, ele tem, por acaso, a mesma quantidade de prótons, elétrons e nêutrons. É uma coincidência no sentido de ter a mesma quantidade de nêutrons, tá? Porque prótons e elétrons, pessoal, se você olhar a tabela periódica, né, que é onde estão todos os elementos químicos, né, lá dentro todo mundo tem próton igual a elétron, tá? O nêutron, no caso do oxigênio, foi uma coincidência até igual. Isso nem sempre acontece. Mas perceba que aqui, 8 elétrons e 8 prótons, a carga total é zero. Só que às vezes, pessoal, nós vamos ter condições de mudar a carga de um material, tá? Se eu quero aumentar a carga, o que eu posso fazer? Pensa um pouco aí. Se eu quiser aumentar a carga de um material, eu tenho duas opções iniciais, né? Eu posso aumentar a quantidade de prótons ou eu posso diminuir a quantidade de elétrons. Você concorda com essa ideia? Porque se eu quero aumentar a carga, eu quero que ela fique mais positiva, né? Então, ou eu dou carinhas positivos para o átomo, ou eu tiro de lá carinhas negativos, certo? Pessoal, eu quero que você anote esse esquema, mas que você faça, que eu faço questão que depois que você anotar isso, você risque, marque um X em cima nessa ideia de aumentar prótons, tá? Nós não mexemos em prótons. Não mexemos. Os prótons, pessoal, eles estão dentro do núcleo, como a gente colocou ali em cima, e eles estão grudados nos nêutrons por uma força nuclear que ela se chama força nuclear forte. É meio estranho falar uma força forte, né? Mas é o nome dela. E olha, galera, esse nome não é por acaso, entendeu? Pelos nossos processos aqui do dia a dia e algumas brincadeiras que inclusive vocês vão fazer no laboratório, a gente não chega nem perto de encostar num pelinho do próton, entendeu? Não esquece próton. Nós não mexemos em prótons. A gente só mexe em elétron. Então, toda vez que você quiser aumentar a carga de um material, a única opção que você tem é diminuir elétrons. Gente, pelo amor de Deus, hein? Não vai se confundir. O contrário também é válido, né? Se você quiser diminuir a carga de um material, você quer que ele fique mais negativo. A única opção que você tem é dar para ele aumentar a quantidade de elétrons. É impossível mexer em prótons. Até escrever isso aqui, ó. Impossível mexer na quantidade de prótons. Tá bom? A gente só mexe nos elétrons. Quando a gente mexe nos elétrons, pessoal, o átomo ele não é mais um átomo. Vamos dizer assim, o átomo do jeito que a gente conhece, né? Ele muda uma propriedadezinha dele, tá? Ele vira uma coisa que na ciência nós chamamos de íon. Íon. Já vou falar uma coisa que é iônica. Uma coisa que é iônica, pessoal, porque está sobrando carga, entendeu? Ou ele ficou positivo ou ele ficou negativo. Quando você tem, pessoal, um íon positivo, ou seja, aquele que perdeu elétrons, certo? Esse íon positivo ele recebeu o carinhoso nome de cátion. Olha que nome bonitinho. É um bom nome para o seu próximo dog, né? Cátion. Se você tem um íon que ele ficou negativo,
ou seja, que você deu para ele mais elétrons, ele vai se chamar ânion. Esse aqui é não apagado. Cátion e ânion. Esses caras a gente consegue fazer todo dia, tranquilamente. Vocês vão fazer hoje. Tem alguns caras na natureza, pessoal, que eles gostam de ganhar elétrons. Que eles gostam de ficar negativos. É dele, entendeu? É do material. Em contrapartida, tem alguns caras na natureza que gostam de perder elétron. Eles querem ficar positivo, eles gostam de ser cátions. Na página 20 da sua apostila, não, na página 20 não, na página 22, tem uma tabelinha que se chama série triboelétrica. Essa tabela, pessoal, mostra quem quer ficar positivo e quem quer ficar negativo. Tá? É só para você ter noção de alguns materiais. Você não precisa saber isso de cor, obviamente, né? Mas é para você entender que isso é uma capacidade que os corpos têm, eles preferem. Alguns querem ficar positivos, alguns querem ficar negativos. E a gente vai ver com mais detalhes isso no ano que vem, por que isso acontece. Tá? Isso tem relação com a estabilidade energética, com a estabilidade de elétrons que os materiais querem ter na última camada. Ela vai ter um nome que a gente vai estudar ano que vem. Chama camada de valência. Para quem tiver curiosidade aí, pode dar uma pesquisada. Mas por enquanto eu quero que você guarde isso aqui. Alguns querem ficar positivos, alguns querem ficar negativos. Como às vezes, pessoal, a gente quer mudar as cargas dos materiais, a gente não quer que eles fiquem neutros, né? Tem lá 1 milhão de prótons, 1 milhão de elétrons. Eu quero arrancar um elétron, quero dar um elétron, quero mudar a carga do material. Nós temos, criançada, 3 formas de mudar a carga do material, tá? Esses processos de mudança de carga, eles têm um nome aqui na ciência, são chamados de processos de eletrização, tá bom? Tá aqui. Processos de eletrização. Presta atenção aí, pode conversar. É com você mesmo. Processos de eletrização é a forma que a gente tem de mudar as cargas dos materiais. Como eu disse para você, nós temos 3 processos de eletrização. O primeiro, pessoal, que vai te ajudar a entender a atividade lá no laboratório, é a chamada eletrização por atrito. É o famoso esfrega-esfrega, pessoal. Eletrização por atrito. Para dar certo a eletrização por atrito, você tem que fazer 2 coisas. Muito simples. Você pega inicialmente 2 corpos neutros. O que é um corpo neutro? É um corpo que não tem carga? Não. É um corpo que não está carregado. Ou seja, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, né? Pegou 2 carinhas neutros. Sempre vai dar certo só pegar 2 caras neutros para fazer o atrito? Não, precisa ter um outro detalhe. Precisa ter um outro detalhe, que daí tem tudo a ver com a ideia do cátion e do ânion, entendeu? Você pega 2 caras neutros, mas esses caras, eles têm que ter tendências elétricas opostas. Como assim, professor? Um desses caras que você vai pegar, um quer ganhar elétrons, o outro quer perder. Entendeu? Um quer virar cátion, o outro quer virar ânion. Quando você atrita esses dois, pessoal, eles vão se entender, né? Porque o que quer ganhar elétrons vira para o cara que quer perder e fala assim, viu? Me ajuda a te ajudar. Entendeu? Dá o seu elétron para mim, eu fico feliz, você fica feliz, todo mundo ganha.
Se você atritar, pessoal, dois caras que querem ganhar ou dois caras que querem perder, vai ter atrito? Não tem como, né, pessoal? Então, para dar certo, por isso que a tabelinha da página 22 é importante, entendeu? Porque lá já está dizendo, em azul, no caso da nossa tabela, quem quer ganhar e quem quer, ao contrário, o azul é quem quer perder elétrons, quer ficar positivo, e o amarelo é quem quer ganhar elétrons, quer ficar negativo. Pegando um de cada parte da tabela, a eletrização por atrito dá certo. E é o que vai acontecer na atividade que vocês vão fazer daqui a pouco. Eu vou dar aqui o momento certo, tá? Para vocês verem essa ideia da eletrização. Você pegou dois caras neutros, atritou, um ficou positivo e um ficou negativo. Pessoal, o que acontece quando você aproxima um cara positivo de um cara negativo? Você conhece uma frase famosa que o pessoal acha que dá certo até para namoro, mas não dá, tá bom? Os opostos se atraem, né, pessoal? Como é que é essa ideia dos opostos se atraem? Então aqui vai surgir uma força de atração. Atração. Porque um cara ficou positivo e um cara ficou negativo. Os opostos se atraem, pessoal. Então vai surgir uma forcinha para cá e uma forcinha para cá, certo? Você consegue fazer isso mesmo antes do laboratório, não está fazendo agora, né? Mas antes da experiência propriamente dita. Pegue a bexiga cheia, esfrega no seu cabelo. Eu não consigo fazer muito essa atividade, mas eu acho que você consegue, né? Tá rindo por quê? Né? Esfrega a bexiga no seu cabelo e afasta um pouquinho a bexiga do cabelo. Você vai ver que o cabelo deu uma grudadinha na bexiga. Porque um ficou positivo e outro ficou negativo. Os opostos se atraem, certo? Você vê isso quando alguns pelinhos seus ficam meio grudadinhos, assim, são atraídos pela tela da televisão, né? Essa é a ideia dos opostos se atraem. Um ficou positivo e um ficou negativo, tá bom? Pessoal, só a título de curiosidade, eu vou escrever isso daqui a pouco, mas qual que é o contrário de atração? Desatração? Não, né? Qual é o contrário de atração? Fala alto aí, ô. Repulsão, pessoal. Repulsão. Deve ter aparecido umas respostas meio estranhas aí, né? Eu tô ligado, eu conheço vocês. Então, colocar como observação aqui, ó. Repulsão. Aí, ao contrário, né? Se os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então, dois positivos e dois negativos. A ideia vai ser a mesma aqui, ó. Um quer fugir do outro, entendeu? Tá aqui. Mas para nós, pessoal, o que a gente está interessado na eletrização por atrito é a atração, tá? O exemplo que a gente colocou que está no livro é o vidro e a seda. O que a gente vai fazer é a bexiga e o cabelo, né? E depois a gente vai ver como que a latinha metal vai entrar na jogada. Então, inicialmente, você vai fazer um laboratório uma eletrização por atrito, bexiga no cabelo, certo? Um quer ganhar, um quer perder elétrons. Aí depois vai entrar um outro processo de eletrização que a gente já vai ver, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo, né? Que bonito. O segundo processo de eletrização, pessoal, é aquele que a gente mais sente, vamos dizer assim, no dia a dia, que é a eletrização por contato. É o que realmente encosta um no outro, entendeu? Aqui, pessoal, alguém tem que estar carregado, entendeu? Então, um corpo carregado, pelo menos. Se os dois estiverem neutros, não rola. Então, você está neutro, você encosta na porta do carro que está neutra, não tem choque. Agora, se ou você ou a porta do carro estiver carregada, quando encostou, já dá aquele sustinho lá. Concorda comigo? Alguém tem que estar carregado. Seja com carga positiva, seja com carga negativa, não tem problema, tá? Quando acontecer o contato, pessoal, vai ter uma coisa que a gente chama de compartilhamento de cargas. O que isso quer dizer?
que as cargas finais vão ser iguais. Por isso que depois, logo depois que você tomou choque, na porta do carro, em algum lugar, ou com uma outra pessoa, né? Se você encostar nessa coisa ou nessa pessoa de novo, não vai dar choque. Porque vocês ficaram com carga final igual. Tanto de valor quanto de sinal, mas principalmente de sinal. O que mais importa para nós aqui é o sinal da carga, né? Porque se o sinal é igual, não vai ter a atração, não vai ter o choquinho ali, entendeu? Não vai ter a passagem, o compartilhamento de cargas. Então, uma vez que foi feita a eletrização por contato, você fica um pouco mais tranquilo. É que pode acontecer uma outra situação, você escorrega lá de novo no tobogã, o pessoal estava dando esse exemplo na semana passada. Em dias muito secos e geralmente muito frios, né? Que talvez seja essa semana em Curitiba, eu não estou sofrendo muito desses problemas de temperatura, né? Você sabe onde é que eu estou, né? Estou curtindo aqui o belo Nordeste, Rio Grande do Norte, um calor do dianho que, pelo amor de Deus. Mas em dias frios e secos, pessoal, a gente usa muito roupa de lã, né? E quando a gente vai tirar a roupa de lã, tá tendo uma eletrização por contato, por atrito, né? Só de passar a lã pelo corpo, você percebe que os pelinhos ficam todos oriçados, né? É isso que está acontecendo, né? Aí você se eletriza com a lã, aí vai lá e encosta no objeto metálico, alguma outra coisa, alguma outra pessoa, dá esse choquinho aí que a gente tanto gosta, né? Esta é a eletrização por contato. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? Você percebe que tem um negócio meio lógico, né, nas coisas que a gente está conversando aqui, né? A última eletrização que eu quero mostrar aqui para você, ó, é essa aqui, que tem algumas figuras lá na página 23 e 24 da apostila que ajudam a gente, que é a eletrização por indução. E é essa aqui que vai complementar a atividade lá no laboratório. Então entenda o que está acontecendo, porque ó, essa atividade no laboratório, pessoal, tem uma cara que vai ter uma questão na prova, sabe? É tipo aquela atividade do suco de abacaxi que a gente fez lá no começo do ano. Tinha uma questão na prova, não tinha? Tem uma cara que vai ter uma questão disso, sabia? Tem cara. Inicialmente, você está fazendo uma eletrização por atrito. Atrito. Você está atritando a régua no cabelo, certo? Os dois estão inicialmente neutros. Vou até subir aqui a luzinha, ó. Os dois estão inicialmente neutros, certo? Só que um quer ganhar, um quer perder elétron. No final, um ficou positivo, um ficou negativo e eles se atraem ali. Você percebe isso. Só que daí você vai usar a bexiga que ficou carregada. Sendo ela positiva, sendo ela negativa, não vai fazer diferença. Mas se você olhar lá na série triboelétrica, a tabelinha da página 22, você encontra que a borracha, que é o plástico, né, que forma ali a bexiga, ela tem tendência de ficar negativa, tá? E você encontra aqui o cabelo humano, que está ali em cima, que vai ficar positivo. Percebe? Os dois têm tendências opostas, dá certo. Você atritar borracha com pele humana, dá certo. Você atritar isopor com vidro, dá certo. Um quer ganhar, um quer perder. Né? Tá bem equilibradinho ali, certo? Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar essa bexiga que vai estar carregada negativamente e você vai fazer mais ou menos o que está acontecendo nessa imagem aqui, que está na página 23 da sua apostila. Você vai aproximar, ô criatura. Não é encostar. Você está entendendo? Se você pegar a bexiga e encostar na latinha, você vai fazer litrização por contato, tio. Aí você vai compartilhar as cargas, não vai ter atração porcaria nenhuma. Você vai perder o cabo de guerra, entendeu? A eletrização por indução é uma aproximação de um corpo que está carregado, que tem carga sobrando, de um cara que está inicialmente neutro, que é o caso da latinha. Porque a latinha você não atritou com ninguém antes, entendeu? Então vamos escrever isso aqui no começo, ó. Indução é a aproximação. Mano, se você ficar encostando, eu vou ficar pistola com você, hein, tio? É a aproximação de um corpo carregado
com um corpo neutro. Eu vou grifar a palavra aproximação aqui para depois alguém falar. Ai, deu errado a minha atividade. O professor não explica nada. Não presta atenção, é só aproximar, tá? Então, no caso da nossa brincadeira, o corpo carregado vai ser a bexiga, que você atritou antes no cabelo. O corpo neutro vai ser a latinha. Quando você aproxima, velho, um corpo carregado de um corpo negro, um corpo neutro, acontece um negócio muito louco, mano. Acontece uma coisa que a gente chama de rearranjo. É um rearranjo das cargas. Eu vou te mostrar como isso acontece. Mas é a mesma ideia de acontecer uma tempestade elétrica, entendeu? No sentido ali dos raios e tudo mais. Depois a gente vai explicar essa imagem que está na gloriosa página 24 da sua apostila, tá? Tem um texto bem legal aí sobre o detalhe dos raios. O Brasil é um dos países do mundo que mais tem raio, né? E ele explica mais ou menos essa ideia de indução. Mas eu quero te mostrar um desenhozinho, eu vou fazer aqui, ó. Presta atenção, criatura. A latinha tá aqui, tudo bem? A bexiga tá aqui. A bexiga você deixou ela negativa, tudo bem? A latinha tá neutra. Quer dizer que ela não tem carga? Não. Quer dizer que ela tem a mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas, certo? Aí o que que você vai fazer, cidadão? Você vai aproximar a bexiga da latinha, não é encostar. No que você aproxima, pessoal, você vai gerar este rearranjo das cargas. Por quê? Porque os opostos se atraem. Então, olha o que vai acontecer com a latinha. Ó. Esse aqui é o passo número 1. O passo número 2 vai acontecer isso aqui, ó. Latinha e bexiguinha. A bexiga continua negativa, certo? A latinha vai continuar neutra. Só que o positivo, ele vai se acumular do lado mais perto da bexiga, entendeu? Isso que é um rearranjo. Você não mudou a quantidade de carga. Você só colocou as cargas em lugares diferentes, entendeu? É tipo quando você, uma vez por ano, né, arruma o seu guarda-roupa. Se você não colocar nada para doação, que às vezes a gente precisa fazer, né, pessoal? É importante, né? Não só em fim de ano, mas enfim. Se você não tirar nada do seu guarda-roupa, você arrumou. Colocou as coisas no lugar certo ali, etc e tal. É isso que está acontecendo com a latinha, entendeu? A quantidade de coisa no guarda-roupa é a mesma, mas a ordem é diferente. Então a mesma quantidade de positivo ficou de um lado, mas daí a quantidade de carga negativa ficou no outro. Você rearranjou. Aí o que, que vai acontecer aqui desse lado? Ó, os opostos se atraem. Aí quando, à medida que você for afastando a bexiga, porque a sacada do cabo de guerra é essa, você começa a afastar, você aproxima, aí à medida que você vê a latinha escorregar para o seu lado, você vai afastando a bexiga, entendeu? Vai afastando, 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 por quê? Porque você quer fazer a latinha andar, para você ganhar esse cabo de guerra sem encostar. Entende a ideia? Só que ao mesmo tempo tem alguém do outro lado fazendo a mesma coisa. Então você tem que atritar com vontade, entendeu? Tem que esfregar com gosto no cabelo. Fez uma vez, volta, esfrega de novo, vai e volta. Então é um movimento ali constante de aproximar e afastar para gerar esse rearranjo das cargas, pessoal. É isso que acontece na eletrização por indução. É isso que acontece numa tempestade elétrica, pessoal. Porque você tem cargas positivas e cargas negativas na nuvem. Mas você também tem cargas positivas e cargas negativas no solo. Quando você tem uma aproximação dessas cargas, acontece uma eletrização por indução, tá? Por quê? Porque a carga negativa da nuvem vai querer se aproximar da carga positiva da Terra. Aí tem uma descarga elétrica que é o raio. Então é até importante deixar claro, pessoal,
que o raio ele tem dois movimentos, entendeu? Tem o raio da nuvem para o solo, mas também tem uma descarga elétrica do solo para a nuvem, entendeu? Porque a indução ela acontece do positivo para o negativo e do negativo para o positivo, tá? Então talvez você já tenha ouvido essa expressão, né? Ah, o raio também sobe da Terra. Tem os dois, tá? Só tomar cuidado para você não confundir nos nomes, né? Raio é a descarga elétrica. Relâmpago é o clarão, né, pessoal? É a luz que a gente vê. E o trovão é o barulho, tá? O livro eu achei que ele não foi muito feliz na escolha das palavras, né? Ele trata como se raio e relâmpago fosse a mesma coisa, mas isso não é verdade, tá? Raio é a descarga elétrica. Relâmpago é o clarão, é o que a gente enxerga, e trovão é o barulho, tá bom? Com essa ideia de eletrização por atrito e por indução, você vai conseguir fazer a atividade lá no laboratório. Depois eu quero ver quem se deu bem aí, tá bom? Só quero terminar, vou conversar sobre essa tabelinha aqui que tem na página 25. A gente termina essa parte teórica, vocês vão para o laboratório, tá? Brincaria uns 10, 15 minutinhos, não precisa ser muito também, né? Que não tem muito o que inventar. Dá para fazer meio que uma Copa do Mundo ali, uns chaveamentos que forem ganhando vão se encontrando ali. Vocês podem bolar da forma como vocês acharem melhor. Mas depois vocês voltam para a sala para vocês fazerem alguns exercícios que a gente selecionou aí, tá bom? Só quero terminar falando, pessoal, de tipos de materiais, tá? E a gente já termina a aula teórica. Foi curtinha, né? Nem doeu. Tipos de materiais. A gente tem materiais, pessoal, que são chamados de condutores. E a gente tem outros materiais que são chamados de isolantes. Hoje a gente já tem outros, né? Hoje existem semicondutores. Hoje existem supercondutores. Mas a gente vai brincar só com esses dois que eles são mais simples, tá bom? Pessoal, acho que os nomes são muito simples da gente entender, né? Condutores é uma facilidade na condução de eletricidade. E o que é conduzir eletricidade, pessoal? É permitir a passagem das cargas. Conduzir eletricidade é ter uma facilidade, ter menos resistência na passagem das cargas elétricas, tá? Facilidade na condução das cargas elétricas. E galera, os principais exemplos de materiais condutores são os famosos metais, né? Você sabe disso. A tabelinha mostra alguns valores, né? A prata é um pouco mais condutora do que o cobre, do que o ouro, etc. e tal. Mas os metais, de uma forma geral, são excelentes condutores, né? Então, quando você vê os postes de energia, por fora você tem um material que ele é isolante, que é a borracha e o plástico, né? Porque quando a galera vai fazer alguma manutenção lá, não pode encostar aí direto da choque, né? Concorda comigo? Senão essa é uma sacanagem muito grande, né? Mas dentro ali, pessoal, tá passando um metal. É um fio de metal que geralmente é de cobre. Não é o cobre puro, como está aqui nessa tabelinha, tá? É uma liga metálica, é uma mistura, né? Porque o cobre puro ele é muito caro, tá? E você já vê gente roubando fio de poste, né? Para vender o cobre, sendo que não é o cobre puro. Imagina se tivesse cobre puro, imagina se tivesse ouro e prata, que são metais melhores condutores. Eu ia estar pendurado no poste, entendeu? Mas essa ideia de misturar no mesmo material condutor e isolante é para que a gente não tenha maiores problemas, né? Então, isolante, dificuldade na condução das cargas. Além da borracha e do plástico, pessoal, alguém lembra aí de algum material isolante? Pessoal, fita isolante é plástico, né? É borracha, não deixa de ser, né? Então, quando você usa lá um chinelinho na hora do banho, né?
Você está usando um chinelo de borracha para caso haja um acúmulo ali de uma certa descarga elétrica, em chuveiro elétrico às vezes acontece, né? Você está relativamente ali isolado de ter a subida da carga do chão para encontrar com a carga que desceu do chuveiro. Aí toma choque, né? Certo? Molhado, então, nem se fala, né, pessoal? Porque a água que a gente toma, banho, a água que a gente bebe, ela não é uma água pura, né? A água mineral é porque ela tem íons. Então ela facilita muito, né, esse transporte de carga, porque já tem cara positivo e negativo lá, né? Concorda comigo? Pessoal, madeira é um bom isolante também, né? Não só de calor, como de eletricidade, tá? O ar, o ar é um ótimo isolante, tá? Ele conduz a eletricidade no caso do raio, porque o valor, a descarga elétrica, ela é altíssima. Então eu quero que você entenda que os isolantes, eles podem virar condutores, mas eu preciso de uma quantidade de carga absurdamente grande, entendeu? Tá? A grafite que a gente tem aí no lápis, na lapiseira, é um bom isolante também, tá? Tem outros, né? Mas acho que esses são os principais para você guardar, tá bom? Pessoal, tem alguns exercicinhos aí para você fazer. Vocês vão agora para o laboratório com calma, respirando fundo, sem bagunça, porque eu vou receber um relatório de como que a coisa rolou, entendeu? E se tiver uns dois ou três orelha seca que não colaborou, a gente não vai mais. Ó, que legal, né? Então, colabore para a gente ter uma boa atividade. Termine de fazer as suas anotações. Faça legal a atividade lá, lembre das dicas. Primeiro a trita, depois faz a eletrização por indução. Quero ver quem que se deu bem aí no cabo de guerra à distância. No retorno do laboratório, pessoal, por gentileza, façam as atividades de exercício da nossa apostila para a gente dar seguimento, tá bom? Semana que vem a gente se encontra. Espero, tá bom? Fiquem bem e se cuidem. Beijo no coração. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.